Boa noite, Ana Moraes. No nosso primeiro encontro, né, Elfa, Estudos de Literatura Feminista, eu preparei uma apresentação para a gente entender um pouquinho mais da dinâmica dos nossos encontros, como eles vão se dar e também me apresentar, né, além de apresentar a estrutura e a dinâmica dos encontros, me apresentar para quem não me conhece, falar um pouquinho dos meus anseios, né, de por que que eu criei, concebi esse grupo de estudos de literatura feminista, nesse momento tão decisivo da nossa jornada, né, enquanto mulheres, que muitas questões de gênero estão emergindo socialmente, politicamente. A gente vive também um contexto de muita violência, né, mesmo que não nos afete diretamente. Muitas mulheres são afetadas diariamente por questões que envolvem, né, a misoginia, o machismo, né, e propriamente a estrutura, o sistema que é o patriarcado. Então, por conta disso, para o nosso primeiro encontro, eu elegi o título da criação do patriarcado para poder compreender um pouquinho mais a fundo como esse sistema ele se fundamenta e porque as mulheres elas têm coparticipação nessa em algumas formas, né, de decisão e de como isso foi sendo estruturado ao longo dos milênios, né, porque Gerda Lerner, ela vai dizer que esse sistema, ele não foi algo que aconteceu do dia para a noite, foi algo que foi gradativamente sendo estruturado, e isso teve a coparticipação, a criação das mulheres. Ela vai dizer também para que a gente possa sair desse lugar de vítima e nos apropriar da nossa própria história, né, da história das mulheres, de como essa instrução sobre esses temas pode realmente nos levar a uma emancipação maior, não somente em busca de uma igualdade em relação a leis, enfim, políticas, mas principalmente em relação à nossa consciência feminista. Então, muito diferente do que ter a liberdade ou ter uma libertação das mulheres, é ter uma emancipação que ela considera algo muito mais profundo no sentido dessa consciência instaurada sobre o nosso processo histórico e de onde nós estamos hoje, tá? E para a gente começar agora a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? De que lugar eu falo. Eu, eu sou arquiteta de formação, me formei em 2008 na Universidade Estadual Paulista. É uma universidade pública aqui na minha cidade, né, de onde eu falo, que é Bauru, interior de São Paulo. E durante a minha graduação, e também antes, né, no ensino médio, eu tive contato com estudos de filosofia, antropologia, história, e, e sempre me chamou muita atenção, e eu sempre fui muito, assim, estudiosa nesse sentido, em relação a esses temas, né? Então, a arquitetura, para quem não sabe, é uma ciência sociais aplicada. A gente trabalha com questões que se entrecruzam, né? Na ciência das religiões, na antropologia, na filosofia. Então, a gente tem um repertório dentro da nossa graduação, principalmente as faculdades públicas, né? Que são mais humanistas, voltadas para esses estudos. E a minha, né, universidade, por ela ser estadual, ela tem uma base muito marxista. Os títulos que a gente lê, principalmente de arquitetos, né, que são propagados dentro da nossa graduação, elas têm uma abordagem bastante marxista, né?
E isso me trouxe um outro olhar sobre o entendimento, né, do que é o sistema, de como ele funciona, e o que está por trás de algumas relações que muitas vezes a gente se vê emaranhado, porque a gente já nasce num sistema que está constituído e a gente entende que a gente tem que se inserir nele. Então, a gente não sobra tempo para a gente questionar sobre algumas situações, né? E aí, nesse meu processo, né, de graduação, logo depois que eu me formei, eu acabei entrando em contato com um universo bastante diferente, né? Porque durante a graduação, eu já tinha interesse por esses temas relacionados à história da arquitetura, ao transcultural, né, à história de povos primitivos, né, que a gente diz que são anteriores à antiguidade. Então, o que existiu antes, né, do cristianismo, o que existiu antes desse sistema que a gente conhece, né, como sendo capitalista, que foi se instituindo também ao longo dos milênios. Então, eu tinha muito interesse em estudar sobre esses temas relacionados a culturas diferentes, e de como essas culturas se relacionavam com a natureza, e de como essas culturas, elas criavam modos de vida que podiam ser modos de vida diferenciados do que a gente conhece hoje. E aí, a partir disso, eu cheguei, né, em algumas experiências, né, de comunidade. Eu viajei pelo Brasil e vivenciei, né, alguns processos comunitários, principalmente com populações não só tradicionais, mas também que de alguma maneira tinham com essa influência, né, de ideologias alternativas, enfim, de modos de vida que pode ser criado de uma forma mais natural, a partir do cultivo da terra, a partir de técnicas ecológicas de construção, sustentabilidade, de voltar um pouco mais para a terra. Eu acabei entrando em contato com essas comunidades e essas populações, e também com o fazer das parteiras e das benzedeiras. E aí, logo depois eu me casei, né, eu fui acompanhada, né, por uma parteira que tinha tido uma informação junto às parteiras tradicionais, que são mulheres que cuidam de outras mulheres no momento da gestação, do parto e do pós-parto, e foi quando tudo começou para mim, né, essa área, digamos, da saúde integrativa, de como eu podia também trabalhar com as pessoas e com as plantas, que era o meu trabalho dentro da arquitetura, né, com os jardins terapêuticos, enfim, e esses modos diferentes de vida, dentro de uma realidade urbana, aplicando ferramentas, né, a partir desses conhecimentos tradicionais. E aí, de 2009 até 2016, eu fiquei nesses aprendizados, acabei morando um tempo na Bahia, mais de 2 anos, a minha filha nasceu, e foi através da porta da maternidade que eu, digamos, adentrei, né, esse universo diferente que dizia respeito à saúde integrativa junto às parteiras e às benzedeiras como guardiãs dos saberes do feminino, né? Então, nessa época, eu tinha contato com essa abordagem, né, feminista, mas um olhar decolonial, num olhar que era mais voltado para as mulheres da terra, mulheres que estavam resgatando os seus saberes e de como o sistema, né, patriarcal, ele tinha, de alguma maneira, excluído também essas mulheres, tanto parteiras quanto benzedeiras, e ao mesmo tempo que excluído das instituições, também, digamos, absorvido muitos dos seus conhecimentos, muitos dos seus fazeres, institucionalizando esses saberes,
médicos, né, tornando isso saberes médicos, né, da medicina convencional. E aí, em 2016, eu inaugurei um espaço cultural terapêutico aqui na cidade de Bauru, intitulado Casa Sensorial, e desde então eu venho promovendo cursos e eventos em parcerias com outras mulheres e outros terapeutas, criando esse propósito de propagar a valorização da cultura, com foco nos saberes tradicionais, e também com esse propósito da saúde num olhar ampliado. E aí, recentemente, né, com o meu mestrado, que eu ingressei novamente, né, depois de praticamente, talvez 13 ou 15 anos longe da universidade, eu voltei a estudar e agora estou vinculada ao programa de pós-graduação da Unesp Bauru, na área de Teoria, História e Projetos de Arquitetura, com foco em patrimônio, porém tenho focado muito na relação do patrimônio material, né, do patrimônio centrado em pessoas e também do conceito de paisagem cultural relacionado às questões de gênero. Então, eu estudo Maria Madalena, né, os lugares de culto de Maria Madalena na França, e as peregrinações de mulheres brasileiras que saem em busca desse resgate do culto à Maria Madalena, ao feminino, nesses espaços sagrados. E, inicialmente, a ideia era criar uma cartografia, né, desses espaços. Eu levantei atualmente mais de 25 locais, né, onde existem essas peregrinações, porém, talvez para esse primeiro momento, com uma falta de possibilidade de analisar de uma maneira mais ampla, assim, né, muito, eu não queria que fosse uma coisa muito genérica, só um levantamento, né, que estivesse distante dessa relação com os espaços, e com o território. Eu acabei focando nesse momento em falar especificamente de um local que é a Montanha de Saint-Baume, que é o local onde Maria Madalena teria vivido seus últimos 30 anos, né, que se diz, né, que ela teria vivido nos últimos 30 anos em exílio, numa caverna. E aí, essas questões, né, relacionadas ao corpo feminino, à experiência do feminino no espaço e tudo que essa pesquisa tem me trazido, me levou aos estudos de literatura feminista, justamente porque existe essa intersecção com a questão do gênero, e também por essa busca de referências femininas, levando as mulheres, né, a pensar de que antes do patriarcado existia um matriarcado. Porém, a Gerdalena vai trazer para nós, né, essas diferenciações, né, o que era esse culto a deusa mãe, né, como ele existiu também, e aí a gente vai poder aprofundar isso nos capítulos, trazendo justamente essa reflexão, né, sobre esse outro sistema que teria existido antes do patriarcado, que eram povos de caçadores, coletores, né, que viviam normalmente nessas regiões rochosas, né, dentro de cavernas, e de como eles foram gradativamente desenvolvendo as suas sociedades, né, depois com a ocidentalização, né, das comunidades, e essa, digamos, toda como se foi formando as cidades, né, como a cidade, isso está totalmente relacionado com a história da arquitetura, no sentido de trazer para nós essa reflexão de como a sociedade se organiza, não somente enquanto homem e mulher, mas todos os papéis que homens e mulheres assumem perante a sociedade, né, dentro de um processo que vai se tornando mais complexo, dentro das dinâmicas, né, dos estados que vão se formando, e quanto mais vai se complexizando isso, né, mais a coisa vai ficando difícil no sentido dessa atuação política, econômica, né, e participativa das mulheres, tá? Então,
a minha ideia de trazer esses estudos era justamente trabalhar nesse viés contemporâneo, né, do que são essas escritas de mulheres, sobre mulheres e para mulheres, que utilizam a arte, no caso da linguagem, né, da literatura, para formas de denúncia ou resistência dentro de um sistema que se consolidou como patriarcado, né? Então, essas obras, elas incluem tanto obras de ficção quanto não ficção, né? E elas também expressam, né? Podem ser através do drama, da poesia, elas apoiam os objetivos do feminismo. Então, esse tipo de literatura, ela não apenas retrata a experiência feminina, mas também desafia as normas patriarcais e as questões de gênero e poder, tá? Então, a gente tem os conceitos chaves da literatura feminista, como sendo engajamento político, a revisão do cânone, que significa uma literatura ou uma história que é escrita exclusivamente por homens, né? Então, essa experiência feminina, ela é excluída, ela não é entendida. A gente tem também a questão da interseccionalidade, que diz respeito às questões de raça, classe social, território, a crítica à linguagem, né? E existe uma diferença entre a literatura feminista e a literatura de autoria feminina. Então, a maneira como a gente coloca, né, a forma da expressão, ela é dada, né, por essas chaves, que diferencia uma literatura feminista de uma literatura de autoria feminina. E não, então, nem toda literatura de autoria feminina, ela é feminista, né? Justamente porque vai trabalhar nessas questões de denúncia e resistência aos sistemas sociais que se construíram, né, da forma que a gente vai entender, né, do patriarcal. O que é o patriarcal? E aí, quais são os objetivos, né, desse grupo? Ele vai trabalhar principalmente a comunicação entre mulheres e com o fim de fomentar práticas de partilha e cooperação. Então, eu percebo que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? Talvez por uma insegurança, que normalmente a gente é desacreditada do que a gente fala, a gente tem medo de expressar a nossa verdade. Para mim, é desafiador também conduzir um grupo de estudos. Muitas vezes eu sou desafiada nesses processos, de estudos com mulheres, porque existe muito julgamento, existe muito medo, existe também competição, né, e inveja. E esses sentimentos, eles são sementes de uma forma da gente se organizar, né, socialmente, que fomenta, que fomenta a guerra, que fomenta a falta de cooperação, que fomenta a competição, né? E isso são atributos, de um masculino, de uma sociedade patriarcal distorcida. Então, esse incentivo a esses estudos e a literatura feita para mulheres, e, consequentemente, a valorização das escritoras e da forma da gente se comunicar entre mulheres, vai promover essa maturidade intelectual e esse crescimento para nós, enquanto mulheres, para que a gente possa se posicionar cada vez mais nos nossos ambientes de trabalho, né, nas nossas relações, em tudo que a gente vem tentando, de alguma maneira, desconstruir, tá? Então, a ideia é promover essa mudança de mentalidade e propagar uma visão de mundo focada no feminino e no feminismo. Hoje a gente tem uma discussão muito ampla sobre essas questões do que é o feminino, do que é o feminismo, muitas formas de entender, né, esses movimentos. O que a gente precisa nesse momento é desconstruir alguns estereótipos, né?
de que as feministas elas são raivosas, né? Ou de que o feminino ele é delicado, ele é muito apegado, né, a determinadas situações da estética, e, e aí a gente vai aos poucos trazendo uma nova forma de ver esse feminino em nós e esse feminismo que vai permear, né, algumas relações com outras mulheres que estão aí diretamente no trabalho político, social, buscando uma mudança, né, nessas relações, tá? E a partir disso, dessa emancipação feminina, a gente vai aos poucos liberar a voz feminina, permitindo que as mulheres elas expressem a sua própria visão de mundo, sem que haja alguém que fale para elas o que é certo, o que é errado. Então, o principal objetivo não é fomentar a disputa entre homens e mulheres, não é fomentar a raiva, o ressentimento do masculino, mas principalmente um questionar sobre as formas como a gente vem se relacionando, tanto entre mulheres como também com os homens, tá? E os nossos encontros, eles vão ser permeados por uma dinâmica, né? Que vai sempre envolver apresentações iniciais, a biografia da autora, o contexto social e histórico que a obra foi produzida, alguns temas principais que vão ser abordados e relevantes, né, da contribuição do livro. A gente vai falar sobre a estrutura dos capítulos, né, um resumo e a seleção, e vai fazer alguma seleção de trechos para leitura, tá? E no final a gente vai abrir discussões e partilhas em grupo, para que a gente possa se conhecer melhor, exercitar essa voz feminina, exercitar a nossa opinião, num lugar seguro, num lugar onde não existe julgamento, num lugar onde a gente pode confiar na outra pessoa, na outra mulher que está ouvindo, sem que a gente seja atacada. E nesse lugar de confiança, né, e estabelecendo dentro de nós e fora de nós uma relação saudável com o feminino. E aí, para esse Alpha 1, a gente vai falar sobre a obra, né, de Gerda Lerner, que é a criação do patriarcado. É uma obra, em alguns momentos, devo confessar, bastante indigesta, porque existem alguns capítulos que são bastante densos, nos relatos, né? Então, eu vou exemplificar aqui quais vão ser os capítulos que vão ser, digamos, mais densos na sua abordagem. Vou trazer alguns trechos, mas é muito importante que, para que vocês sintam o teor da literatura, né, que vocês leiam. Então, nem que seja uma página, duas páginas, três páginas, cinco páginas, a cada dia vocês vão aumentando essa dedicação, porque a gente sabe que na nossa realidade hoje, enquanto mulheres que trabalham, que cuidam da casa, que às vezes cuidam de filhos, a gente tem menos horas do que a gente gostaria, né? E se dedicar a parar e a ler algo é uma coisa, assim, hoje, um privilégio, né? Eu posso dizer que eu sou uma mulher com privilégios, porque eu consigo cuidar dos meus filhos em casa, tenho dois filhos, e ainda estudar e trabalhar, né? Por conta da minha dinâmica de trabalho, que é uma dinâmica domiciliar, e poucas vezes eu preciso sair de casa. Então, assim, vocês vão perceber também que nessa obra ela vai falar sobre essa diferença das classes sociais e de como essa instituição das classes ela foi gradativamente, né, trazendo também uma opressão de mulheres sobre mulheres, né? Então, uma mulher que era de uma classe mais alta, ela tinha privilégios,
consequentemente, ela podia também oprimir outras mulheres que eram de classes, né, inferiores, através, né, da escravidão, através de formas, né, de servidão que foi se instituindo, né? Então, a gente vai também detalhar como essas mulheres que tinham privilégios, elas, de alguma maneira, elas também contribuíram para que o patriarcado, ele se consolidasse, né, gradativamente. E aí a Gerda Lerner, ela é uma historiadora, escritora e ativista austro-americana. Ela nasceu na Áustria, mas ela foi exilada é, nos Estados Unidos. Antes dela ser exilada ou dela, enfim, ela foi presa, né? E aí ela diz que nas semanas que ela passou na prisão com outras duas mulheres, que eram mulheres cristãs, ela aprendeu tudo que ela precisava para sobreviver no tempo que ela ficou presa e depois nos dias posteriores, né? Então, ela disse que ela teve muitos aprendizados na prisão, e ela nasce, né, em Viena, em 1920, e morre em 2013, tá, recentemente, e a obra dela, A Criação do Patriarcado, foi escrita em 1985, e ela, digamos, teve uma formação tardia, ela começou a carreira acadêmica dela apenas quando o filho dela tinha 16 anos, então ela já tinha, digamos assim, uma maturidade maior quando ela iniciou a carreira acadêmica dela, tá? E aí ela se formou na New School of Social Research em 63 e obteve o doutorado dela na Universidade de Colômbia em 66, aos 46 anos. Então, ela foi pioneira, né, em 72, começando a estabelecer o primeiro programa de mestrado em História das Mulheres, né, no Sarah Lawrence College, e mais tarde na Universidade de Wisconsin-Madison, fundou o primeiro programa de doutorado na área. Então, ela trouxe, né, de maneira pioneira essa história das mulheres no campo acadêmico, tá? Coisa que não existia, né? Então, imagine, a gente está falando aí de século XX, gente. Depois de vários milênios da história sendo escrita, a gente não tinha história das mulheres escrita, né? A gente tem, é uma coisa muito recente, tá? E aí, quais foram as principais contribuições dela? Então, ela desafia essa historiografia tradicional, argumentando que a história da humanidade estava incompleta, porque ignorava a experiência de metade da população, que são as mulheres. Então, a criação do patriarcado, né, de 85 a 86, que é a sua obra mais influente, ela utiliza de evidências arqueológicas e históricas desde a Mesopotâmia para argumentar que o patriarcado não é um fato biológico natural, como muitas pessoas justificam e argumentam, mas é uma construção histórica criada em um momento específico da evolução humana. E aí, antes do termo interseccionalidade ser cunhado, ela já enfatizava que o gênero ele não podia ser estudado isoladamente da raça e da classe social. Então, na própria obra, né, da criação do patriarcado, ela traz sobre essas questões com bastante ênfase. E ela diz que a história, ela é uma ferramenta de libertação. Então, se as mulheres não conhecerem a sua própria história, se não conhecerem o seu passado, elas não podiam compreender e nem mudar a sua condição de subordinação no presente, tá? Então, ela escreve obras como Black Woman in White America, então, a mulher negra na América Branca,
A criação do patriarcado, a criação da consciência feminista em 93, e a Fireweed, né, a Political Autobiography. Então, nessa Political Autobiography, ela vai falar justamente sobre os aprendizados que ela teve, né, falar sobre ela e trazendo essa, essa chama, né, de fogo para essa consciência feminista. E aí, antes da gente começar falando propriamente da obra dela, eu trouxe aqui alguns conceitos para que fique um pouco mais claro para a gente. Quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de teoria feminista, o que que tudo isso significa? Tá? Então, o sexo, é um termo relacionado a três noções básicas, ao sexo biológico, ao sexo cultural e ao ato sexual. Sendo que o sexo cultural, ele diz respeito à maneira como a cultura molda, interpreta e vive a sexualidade, definindo o que é masculino e feminino. Então, ao longo da obra da Gerda Lerner, ela vai dar muitos exemplos, né, desse sexo cultural, como ele foi sendo constituído, principalmente nas visões da prostituta, da concubina, né, da diferença entre uma sacerdotisa que oferecia os seus serviços sexuais, né, de maneira sagrada, e que isso foi um pouco antes de uma comercialização, né, de uma prostituição, que isso envolvia ritos dentro do templo, e depois como o templo, ele foi também, de alguma maneira, ao redor do templo, né, e o local do templo, ele foi sendo entre aspas, contaminado, né, com uma prostituição mais de comercialização, né, das mulheres, por conta de uma questão econômica, né, que as escravas, às vezes, podiam ascender através da sua condição social, né, às vezes, por uma dívida da família, ela era vendida, ela era oferecida como pagamento de dívida, então, a única condição que a mulher tinha nesse momento era se tornar uma escrava, podendo ascender como concubina, e, consequentemente, essa ascensão se dava, né, através desse caráter da sexualidade. Então, o sexo cultural, ele é entendido dessa maneira, tá? E o sexo biológico é a maneira, é quando a gente nasce, homem, mulher, enfim. Diferentemente da categoria gênero, né, que é uma forma da gente entender, né, teórico-metodológica, que foi, digamos, cunhada, né, na década de 60, que vai remontar essa década de 60 na área da psicologia, quando empregou-se esse termo para diferenciar a identidade sexual de identidade anatômica. Então, muitas vezes a pessoa, ela tinha o entendimento de que ela não se via como um homem, né, se via às vezes como uma mulher, mas que ela não se identificava, né, com as suas características biológicas. Então, começou a se criar muitas conceituações em termos disso, né, e as teorias feministas, elas começam a passar de uma relação que antes era relacionado mais a conquistas de leis, de igualdade, voto, a mulher ter direito à propriedade, ter direito ao divórcio e tudo mais, para questões mais subjetivas de conceituação em relação a essas identidades sexuais, né? Então, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de identidades, né? Que a gente tem exemplos, então, da mulher que é mulher, mas que tem uma identidade sexual diferenciada, que não se relaciona com homens, mas com mulheres, ou enfim, tudo que a gente sabe que é possível hoje em dia, né? E a partir dos anos 80, a gente tem essas teorias feministas, né, passando de uma concentração que repousa sobre a relação fundamental entre duas proposições: o gênero sendo elemento constitutivo de relações sociais, fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero como um princípio, um primeiro modo de dar significado às relações de poder, ou seja, da criação de uma hierarquização entre os sexos,
com a subalternidade da mulher. Então, a gente entende que começou a se entender que a mulher ela era inferior, né? Ou era, digamos assim, colocada num lugar de inferior, né? Então, o gênero ele é uma categoria construída social, cultural e historicamente. Ela não é predeterminada e ela vai trabalhar de maneira interseccional, né, em raça, classe, território, identidades, né? Uma vez que pode apresentar essas diferentes distinções de papéis, tá? Então, em resumo, o gênero ele vem sendo o principal responsável por determinar o lugar das mulheres na sociedade. E aí a gente tem o feminismo como sendo um movimento social e político com diversas vertentes de luta pela igualdade, né, e equidade de gênero, buscando o fim das opressões patriarcais e machistas. Então, o termo feminismos, no plural, reconhece as variadas interpretações, né, e perspectivas dos movimentos, como o feminismo negro, socialista, interseccional, transfeminismo, libertário, radical. Então, a gente tem muitas nomenclaturas. Então, o que eu quis trazer nesse momento para vocês foi para vocês entenderem essa evolução, né, desses feminismos e o que cada movimento, que na verdade foi chamado como onda, como se fossem. A gente, não tem como a gente mapear exatamente, né, onde ele começou, como ele começou, mas existem algumas, digamos assim, autoras de maior amplitude, né, que ganharam, digamos, uma visibilidade maior dentro das produções literárias, que vão dar, digamos, um caráter, né, uma identidade para esses movimentos. Então, a gente vai dizer que o feminismo da primeira onda, ele surgiu na segunda metade do século XIX, por meio de um movimento social que tinha como principal reivindicação o voto. Então, a gente falava das sufragistas, né, que buscavam por essa representatividade política e começou a reivindicar os direitos, né, como a mulher como sujeito de direitos, né, em vários níveis, tá? E aí, a segunda onda, a gente vai falar de um período que é pós-guerra, que vai de 45 à década de 80. Então, a gente está dizendo aí que a Gerda Lerner, ela é pertencente, né, a essa fase, né, onde ela foi presa por conta, né, dos regimes totalitaristas, enfim, do que teve, né, na Alemanha, no nazismo, tudo que estava ali, né, dos períodos entre guerras, ou pós-guerras, né, ela vive essa época e depois ela vai e sai, né, da região ali da Áustria para poder viver nos Estados Unidos. E essa fase da segunda onda, que tem muitas